Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre Stuart Hall. Conhecido como padrinho do multiculturalismo, Stuart Hall nasceu numa família jamaicana. Em 1952, Stuart Hall foi estudar na Universidade de Oxford e se tornou uma figura-chave no crescente movimento político da nova esquerda. No final do século XX, os sociólogos começaram a falar de uma nova crise da identidade, porque a identidade, antes era vista como uma ideia simples, foi se tornando cada vez mais difícil de definir. O professor Stuart Hall alega que isso se dá por causa da forma como a mudança estrutural tem transformado as sociedades modernas, fragmentando os cenários culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Esses têm sido os arcabouços sobre os quais nos debruçamos tradicionalmente para dizer quem somos, tanto dentro da sociedade quanto como indivíduos. Hall nomeia ideias modernas de identidade: o self, do iluminismo, o self sociológico e o self pós-moderno. O senso iluminista do self durou do século XVII até o começo do século XX e era considerado como um ser completo e autônomo. Uma pessoa nascia com um firme cerne interior, que se manifestava com a idade, mas continuava imutável. Nos anos 1920, sociólogos como G.H. Mead sugeriam que a identidade é formada na relação com o ambiente e com os outros mais próximos, que explicam e transmitem seus valores, seus sentidos e seus símbolos para o mundo da criança. O self, nessa definição, ainda é visto como um cerne interior, mas que podia ser modificado pela sociedade através da internalização de valores e sentidos culturais. Essa visão interracionalista do self, que preenche a lacuna entre os mundos pessoal e público, tornou-se a visão sociológica clássica do self. O self pós-moderno, por outro lado, diz Hall, não possui nenhum cerne interno estável, não é fixo de maneira nenhuma, mas é formado e transformado continuamente de acordo com os modos que lhes são requeridos, ou como é representado na sociedade. É um self em processo, definido historicamente em vez de biologicamente. Ele contém identidades contraditórias, que o arrastam em diversas direções, e só parece contínuo ou estável por causa da narrativa que cada um de nós constrói a respeito de nós mesmos. Hall diz que as mudanças rápidas, contínuas e amplas que começaram a acontecer ao final do século XX contribuíram para um sentimento de instabilidade. As tradições e as práticas sociais são constantemente examinadas, desafiadas e quase sempre transformadas pela nova informação que brota da crescente interconexão global. O marketing global de estilos, lugares e imagens implica que eles surgem em todos os países, interrompendo o senso tradicional de nacionalidade fixa e de identidade cultural. Esse esmagamento da cultura global significa que as identidades se desconectam de tempos, lugares, histórias e tradições específicos, e agora enfrentam um leque de identidades a partir dos quais podemos escolher quando elas nos atraem. No discurso do consumismo global, as diferenças entre as distinções culturais que são usadas para definir a identidade se tornaram um tipo de moeda global. Por exemplo, os jeans e os moletons, que antes eram associados ao ser americano, agora podem ser associados a um jovem na Índia ou no Quênia.
Enquanto para o filósofo afro-francês Frantz Fanon, os negros sempre foram definidos como o outro pelos brancos. Para Hall, na arena global, as culturas são colocadas juntas com as outras, onde aquele outro não está simplesmente lá, mas também dentro. As pessoas, cada vez mais, vêm de uma mistura de espaços vivos, ancestrais, locais de nascimento, e estão cientes de manter dentro de si um leque de identidades que podem vir à tona em momentos distintos. Essa diversidade interna e externa, diz Hall, é a força que está moldando nossa era. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.